Tópico 3, representação genérica de matriz. Tópico 3, porque, repito, estamos seguindo a apostila. O elemento genérico de uma matriz A será indicado por A e J, em que I representa a linha e J a coluna no qual o elemento se encontra. Uma matriz A da ordem M por N será escrita genericamente assim. Então vejam, a representação genérica de uma matriz e o que significa cada elemento desse. Então, uma matriz A, bem aqui, ó. As matrizes serão indicadas, portanto, por letras maiúsculas do nosso alfabeto. Nesse caso é matriz A. Poderia ser matriz B, matriz C, qualquer letra. Vocês vão ver em outros exemplos adiante. E por ser matriz A, letra maiúscula, os termos A11 minúsculo, A12, o A minúsculo, A13 e assim por diante, A21. Então, fora da matriz, a representação da matriz por letra maiúscula. Dentro da matriz, letras minúsculas. Agora, vamos verificar o que significa esses índices. A11, esse 11 está destacado aí. A11, o primeiro 1 significa que esse elemento está na primeira linha. Olha aí. Esse elemento está na primeira linha. Sim ou não? Dá para ver aí, está destacado. E que coluna esse elemento está? Na primeira coluna, sim ou não? Olha aí, esse elemento A1 está na primeira coluna. Então, quando eu uno linha e coluna, olha, esse elemento está na primeira linha e primeira coluna. Então, no A11, olhem aqui embaixo, ó. O primeiro índice significa a linha em que o elemento está. O A11 está na primeira linha. E o segundo índice significa a coluna que o elemento está. Professor, uma pergunta. O primeiro índice sempre será linha e o segundo índice sempre será coluna? Exatamente, não vai trocar. Vamos ver outro exemplo. O A12. O A12 está em que linha? Resposta, primeira linha. Olha aí. O A12 está em que coluna? Resposta, segunda coluna. Olha aí. Então, por isso que o nome dele é A12. Porque o primeiro índice, 1, significa que ele está na primeira linha. E o segundo índice, 2, significa que ele está na segunda coluna. Então os índices é conforme a posição do elemento na matriz, referente a linhas e colunas. Sim, exatamente. É isso. Vamos ver mais exemplos. O A21 está em que linha? Segunda linha. O A21 está em que coluna? Primeira coluna. Então o A21 está na segunda linha e primeira coluna. Daí o nome dele ser A21. O 2 significa que ele se encontra na segunda linha e o 1 significa que ele está na primeira coluna. Que tal? Já deu para entender? O índice é conforme a posição do elemento na matriz, na linha e na coluna. Vamos fazer mais um exemplo. Olha aí, o A22. Por que o A22 tem esses índices 2, 2? Em que linha se encontra o A22? Segunda linha. É o primeiro 2. Em que coluna se encontra o A22? Segunda coluna. É o segundo 2. Então o A22 tem os índices 2, 2. Por quê? O primeiro 2 significa que esse elemento está na segunda linha. E o segundo 2 significa que esse elemento está na segunda coluna. E assim por diante, pessoal. O A23, o 2, 3. O 2 significa que o elemento está na segunda linha. E o 3 significa que ele está na terceira coluna. E assim por diante. Esse processo não tem fim. Olha aqui a reticência. Não tem fim. Não para. Professor, quer dizer que pode ter infinitas linhas e infinitas colunas. Infinitos é forte, né? Mas eu diria assim, muitas linhas e muitas colunas. Em matemática, esse muitas a gente chama de N. N linhas e N colunas. Eu sempre gosto de mostrar para os meus alunos isto aqui, nas minhas aulas. Uma esfera ou um pneu são objetos simétricos. Objetos desse tipo são classificados como grupos de Lie. Uma das mais complicadas estruturas desse tipo já estudadas é o excepcional grupo de Lie E8. Ele é um objeto de 57 dimensões e para descrevê-lo é necessária uma matriz de 453.060 linhas e colunas. Pessoal, a representação matemática dessa esfera ou pneu tem 453.060 linhas e colunas. Quer dizer, é muita linha, cara. E aí dá para entender, então, aqui, ó, voltando aqui, o porquê dessa reticência. Porque pode ter 453 mil linhas ou mais.
muitas linhas e muitas colunas. Claro, quem optar a ensino superior fazer uma engenharia vai continuar o estudo de matrizes, determinante, sistemas lineares de maneira mais aprofundada e específica ao seu curso. Então a matriz que a gente estuda no ensino médio é básica. Então, para vocês terem uma noção de o quanto esse tipo de assunto aprofunda a nível superior. Para Enem e para os vestibulares de um modo geral, caem matrizes, determinantes e sistemas lineares, no máximo até a ordem 3. Mas quem optar por uma engenharia vai aprender a fazer soma de matrizes com 453.060 linhas e colunas. Beleza? E aí vem o primeiro exemplo. Escrever a matriz A. Olha, a indicação A maiúscula. A e J. Esse A e J é cada um elemento da matriz. E esse 2x2 significa a ordem da matriz. Quer dizer, é uma matriz de 2 linhas e 2 colunas. O primeiro é a quantidade de linhas. O segundo é a quantidade de colunas. E dá uma lei de formação da matriz, uma sentença matemática. Olha aqui. Então vamos resolver. A matriz é do tipo 2x2. Genericamente, olha só, já está representada aqui embaixo a matriz, ó, 2 linhas aqui, ó, e 2 colunas. O professor Sinho mostrou aquela matriz enorme agora há pouco. E por que essa é pequena? Porque o texto diz que ela é 2x2. Então, ela tem que ter 2 linhas e 2 colunas. Então, estamos seguindo o texto. Mas, claro, nem sempre ela será 2x2. Ela pode ser 2x3, 3x3, 3x1. E a gente vai ver em outros exemplos para frente. Essa é 2x2. Estamos fazendo o que diz o texto. Agora vamos descobrir cada um elemento dessa matriz. Ou seja, descobrir quem é o A1, quem é o A12, quem é o A21, quem é o A22. Utilizando essa fórmula aqui, ó, essa expressão matemática. Então, primeiro o A11, bem aqui embaixo, ó, o A11. Vejam, a fórmula está logo em cima aqui, ó. Em cima do A11 está a fórmula que a gente tem que utilizar, ó. É essa fórmula aqui, ó. Esse primeiro 1 do índice do A11 é exatamente o I. Olha, aqui está na direção do I, ó. E o segundo 1 é o J. Olha aqui, está na direção do J. Olha aí, na direção do J. Ah, professor, esse I e J, do A e J, são os índices dos elementos da matriz. Exato, é isso. Então, a fórmula ou a expressão matemática diz que A e J é I mais J. Como o A1, o I é 1 e o J é 1, então, no lugar do I aqui na fórmula, olha, a gente substitui por 1. E no lugar do J, na fórmula, olha, a gente substitui por 1 também, olha aí. O I é 1 e o J é 1. E daí 1 mais 1, 2. Já encontramos o A11, é 2. O A12. O A12, o primeiro aqui, ó, é o I. Bem aqui, ó, estou marcando aqui nos índices. O segundo é o J. Estou marcando aqui, ó, nos índices. Professor, como o senhor sabe o primeiro é o I, o segundo é o J? Olha aqui, A e J. O primeiro é o I, o segundo é o J. E a fórmula pede para somar I mais J. Então vai ficar, portanto, 1 mais 2. Porque o I é 1 e o J é 2. Então, I mais J é 1 mais 2, que dá 3. Encontramos o A12. O que mais? O A21. Quem é o I e quem é o J no A21? O primeiro é o I, o segundo é o J. Professor, uma pergunta. Sempre o primeiro vai ser o I, o segundo o J? Resposta, sim. Não vai trocar, professor? Primeiro o seu J e depois o I? Não. Sempre o primeiro será o I, o segundo o J. Então, o I é o 2, o J é o 1. A fórmula diz para somar I mais J, tá aqui, ó, a fórmula I mais J. Então, ficará 2 mais 1, que dá 3. Achamos o A21. E o último, A22. Quem é o I, quem é o J? O primeiro é o I, o segundo é o J. Bem aqui, ó, nos índices. Então, é para somar I mais J, vai ficar 2 mais 2, que dá 4. Pronto, encontramos todos os elementos da matriz. E aí, ó, vem a resposta. Logo, a matriz é igual a... Acabou. Encontramos a matriz. De fato, a ordem dessa matriz é 2 por 2. Olha, 2 linhas, 2 colunas, ó. Seguindo isso aqui, ó, a ordem da matriz aqui no alto, ó. E encontramos cada um elemento seguindo a sentença matemática que lhe deu, que é essa aqui, ó. Aqui nessas resoluções aqui, ó, embaixo. Encontramos o A1, 2, tá bem aqui, ó. Encontramos o A12, 3, tá bem aqui, ó. Encontramos o A21, 3 também, tá bem aqui, ó. E encontramos o A22, 4, tá bem aqui, ó. Certinho. Exato como a matemática. Beleza?
Bom, baseado nessa explicação, fica outro exercício básico para vocês resolverem. A questão 4, porque a gente está seguindo a sequência da apostila, já expliquei isso logo no início do vídeo. Letra A, B, C, D e E. Façam essa atividade, vejam o gabarito no meu blog. Próxima aula, matrizes especiais. Matriz quadrada, matriz identidade, matriz nula e igualdade de matrizes. Não percam a próxima aula. Falou, galera. Até a próxima. Obrigado.